Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Causos de Cinema, Dr. Sérgio procurava pelos amigos naquela mata. Ali não tinha ninguém e estava muito escuro. E por algum motivo sentia um medo terrível. De repente, alguém passou do lado dele. Mas de tão rápido, ele não pôde ver quem era. Pensou em gritar, mas com seu orgulho se segurou. Não queria demonstrar a ninguém que estava assustado. Decidiu então ir na direção daquela pessoa que tinha passado. Não era gente do povo. Tentava identificar pelas costas se era algum conhecido da alta sociedade de Aracaju. "Senhor, pode me ajudar?" falou ele. O homem, que seguia calmamente à sua frente, parou ao ouvir as palavras do médico. E ficou ali parado. Dr. Sérgio se aproximou dele. "Amigo, sou o Dr. Sérgio. Acho que..." De repente, aquele homem se virou, revelando um rosto terrível e com chifres. "Tá com medo, doutor?" perguntou aquela figura diabólica. Então soltou uma gargalhada macabra. Foi nessa hora que ele se acordou. Era um pesadelo. "Que foi, Sérgio?" perguntou Dona Cristina, sua mulher, que dormia ao seu lado. "Outro pesadelo", falou ele. "O mesmo de sempre?" perguntou ela. "Sim, só muda o lugar que eu vejo ele", disse o médico, se levantando. "Tá na hora de procurar o padre", falou Dona Cristina. "Padre? Se Deus existisse, eu não trabalharia naquele manicômio infernal. O que existe são transtornos causados pelo ambiente ou genéticos. Esses pesadelos é só o resultado do estresse do meu trabalho psiquiátrico. Nada mais", disse ele, já se irritando. Eram 3 da manhã, quando ele foi até a cozinha beber água. E tomou junto 2 comprimidos. Então, apagou a luz. Já parecia que o medicamento fazia efeito. O sono começava a pegar nele pesado. "Tá com medo, doutor?" ouviu ele então, aquela voz grossa atrás de si, enquanto voltava pelo corredor. Era a mesma que ele tinha ouvido em seus pesadelos. Não podia ser. Estava ficando louco? Seria um pesadelo novamente? Se perguntava. Foi quando ouviu uma respiração no ambiente. Quando se virou, viu 2 olhos vermelhos. Estremeceu nas bases, sentindo calafrio pelo corpo. "Tá com medo, doutor?" repetiu a pergunta aquela voz cavernosa. Nervoso, viu o interruptor e acendeu a luz do corredor. A claridade revelou uma menina. "Linda, minha filha!" gritou ele. A menina parecia hipnotizada. Dr. Sérgio foi até perto dela e ela sorria diabolicamente. "Que foi, linda?" perguntava ele. Mas a menina nada dizia. "Você tá bem, minha filha?" perguntou ele. Nessa hora, a menina pareceu que ia responder, mas o que fez foi vomitar na cara do pai. Um líquido verde viscoso escorria agora pelo corpo do Dr. Sérgio. "O que foi, Sérgio?" disse Cristina, aterrorizada, aparecendo. Foi quando Linda desmaiou nos braços do pai. O homem estava aterrorizado diante daquela situação em que sua filha o tinha deixado. Levaram ela até o quarto e logo ela pareceu dormir tranquilamente. "Meu Deus, o que aconteceu com ela?" perguntou Cristina. "Eu não sei. Ela surgiu atrás de mim no corredor. E quando fui até ela, ela me vomitou todinho." "Ela nunca sofreu de sonambulismo", disse ele, ocultando que tinha ouvido a filha falar
com aquela mesma voz grossa da figura diabólica em seu pesadelo. Depois do Dr. Sérgio tomar banho, o casal voltou a se deitar. Mas para o médico, o sono custou a chegar. Pela manhã, Linda parecia não se lembrar de nada que tinha acontecido na madrugada. Mas seu pai não conseguia esquecer o que tinha presenciado. Dr. Sérgio trabalhava no sanatório de Aracaju e o trabalho tomava muito do seu tempo. Ele não conseguia entender como a filha teria conseguido falar daquela maneira. O pior ainda para ele era saber que ela tinha falado o mesmo que tinha ouvido no seu pesadelo. Será que estou ficando louco? Se perguntava. Na noite daquele dia, Dr. Sérgio não demorou a dormir. Estava cansado pelo dia de trabalho e pela noite anterior mal dormido. Mas de repente, do nada, ele se acordou e percebeu que havia mais alguém no quarto. Mesmo na escuridão, ele reconheceu quem era. "Tá com medo, doutor?" disse aquela voz grossa. "Linda?" perguntou ele. "Linda não tá aqui não." "Filha, você tá bem?" disse ele assustado. De repente, a menina pulou da cama em cima do pai e segurava ele pelo pescoço, tentando esganar. O homem, assustado, não tinha nenhuma reação. Cristina, que tinha se acordado assustada, tentava segurar e puxar a filha para longe do pai. Finalmente, o casal conseguiu conter a filha e levaram ela até o quarto, onde trancaram a porta. E de lá, ouviram ela dizer os piores palavrões e as coisas mais horríveis que jamais imaginariam uma menina falar. Começava ali um inferno na vida do casal. De dia, a menina agia normalmente, como se nada lhe afetasse. Mas quando dava 3 horas da madrugada, parecia se tornar outra pessoa. Assim que o sol começava a clarear, Linda voltava ao normal, sem se lembrar de nada. Logo, tiveram que amarrar a menina, pois todas as vezes em que ela assumia essa forma macabra, ela tentava matar os pais. Vários médicos, psiquiatras, amigos do Dr. Sérgio foram chamados. Todos examinaram a menina. E muitos foram os exames e consultas realizadas. Porém, nada de anormal era constatado. O que diziam era que ela devia ser internada. Era isso o que Dr. Sérgio mais temia. Ele sabia como eram os tratamentos psiquiátricos e lhe aterrorizava pensar que sua filha fosse ser mandada para um sanatório. A menina definhava, estava muito magra e não entendia o motivo de estar passando por tudo aquilo. "Padre Damião!" gritava uma voz vinda lá de fora. O vigário, que dormia, se levantou e olhou o relógio. Eram quase 4 horas da manhã. Então, foi até a porta. "Que foi, homem?" perguntou ele ao abrir. "A bênção, Padre Damião. O Dr. Sérgio mandou lhe chamar, e com urgência, na fazenda Sucupira", disse o homem. "Dr. Sérgio?" quis saber o padre, estranhando aquele pedido. Ele sabia que o Dr. Sérgio era ateu, e em todos esses anos, como vigário ali em Aracaju, jamais tinha sido chamado por ele, nem mesmo para o batismo de sua filha. "Alguém precisa de extrema-unção na fazenda?" quis saber o vigário. "Era melhor que fosse, Padre Damião. O caso é muito pior", disse seu Pedro, demonstrando estar muito assustado. "E que caso é esse, homem?" perguntou o padre. "É a filha do doutor", disse ele, como se tivesse medo do que ia dizer. "E o que é que tem a filha dele?" perguntou o vigário, já curioso e apreensivo em ver o estado que Pedro estava. Seu Pedro deu um suspiro e tentou concluir a sua missão. "O doutor mandou chamar o senhor, porque a filha dele tá..." "Fale, homem", disse o padre. "Ela tá com um demônio no couro, Padre Damião", disse ele, como se dissesse algo abominável. "Ela tá falando cada coisa horrível. Foi 4 cabras
para prender a menina na cama. O doutor mandou que o senhor levasse água benta e todo o material necessário para esses casos, disse o homem. Padre Damião pediu que ele aguardasse e foi até a sacristia da igreja. Ele já tinha lido vários artigos sobre possessões demoníacas nos tempos de seminário. Porém, não imaginava que tivesse que realizar um exorcismo. Ele estava com muito medo, mas sabia que não podia fugir de seu ofício e de seus juramentos à igreja. E assim, subiu na carroça que o levaria até o lugar. Logo, chegaram ao grande sobrado da fazenda Sucupira. O padre se arrepiou assim que ficou de frente à porta. Padre Damião, obrigado pelo senhor ter vindo. Fui eu que mandei o Pedro chamar em nome do meu marido, disse Cristina. O que aconteceu? Perguntou o vigário. É minha filha, a Linda. Já faz 7 meses que ela não está bem, falou Cristina, que contou tudo o que acontecia ao padre com a filha. Eu relutei a acreditar que fosse algo sobrenatural, mas já tentamos de tudo, padre. Nem os médicos deram jeito, disse a mulher com um semblante de cansada. Veio até médico do Rio de Janeiro, mas eu tenho fé que o senhor pode fazer algo, falou Dona Cristina. Onde ela está? Perguntou o padre. A mulher pediu então que ele a seguisse e subiram as escadas. A cada degrau que subiam, ia ficando cada vez mais frio o ambiente. Na porta do quarto era possível ouvir vozes. Dona Cristina abriu a porta e lá estava a menina. Padre Damião viu algo surpreendente. Linda flutuava no ar, presa apenas pelas correntes na cama. Ao ver o padre, ela começou a dizer várias blasfêmias. O pai da menina estava em frente à cama, muito assustado. Toda madrugada é isso, padre, falou Cristina. Doutor Sérgio nada disse, nem mesmo saudou o padre. Não acreditava que ele pudesse dar jeito. Padre Damião então começou suas rezas e sacudia água benta em cima da menina com um crucifixo. Estava nervoso e tremia muito. Aquela voz grossa que saía da menina o assustava. Logo, ela começou a gritar ainda mais, mas de repente se acalmou e pareceu dormir tranquilamente. Ela agora vai descansar. Aquilo que atormentava ela não resistiu às rezas e às águas sagradas, falou o padre, muito cansado e todo suado. É impossível, disse Dr. Sérgio, surpreso em frente à filha, que respirava suavemente como quem dorme um sono tranquilo. Obrigado, padre. Sabia que o senhor poderia ajudar minha filha. Eu não fiz nada, minha filha, além do que a obrigação como servo do santo Deus me reserva, falou ele. Mas de repente, a menina começou a rir e logo se tornou uma gargalhada escrachada. Tá com medo, padre? Disse aquela voz macabra que saía da menina. Padre Damião, assustado, ergueu o crucifixo na direção e perguntou: Quem é você? Eu sou um anjo, disse a menina com aquela voz. Mentira! Os santos anjos de Deus são incapazes de fazer algo diabólico. Mas eu não disse que era um anjo dele, disse a menina e soltou uma gargalhada terrível. O padre recomeçou sua reza e foi assim até o sol começar a nascer, quando finalmente Linda se acalmou. Depois de tomarem um café, o casal e o padre conversavam. O que está dentro dela não é um demônio comum, falou o padre. Não diga isso. Isso é um insulto. Minha filha está apenas doente, disse o Dr. Sérgio e saiu do quarto irritado. E como ela é durante o dia? Perguntou o padre à mãe da menina. Ela é uma boa menina. Deixou de brincar de boneca e agora vive apenas grudada nos livros, disse a mãe de Linda em frente à cama. E o que ela anda lendo? Quis saber o padre. Romances, livro que as moças da idade dela andam lendo.
Os livros estão aí do seu lado. Padre Damião, rapidamente, ele passou os olhos por cada um deles. Foi quando viu um deles e rapidamente o retirou do lugar. Era um livro velho e ele estremeceu ao ler o título: Livro de São Cipriano. Aquele era o lendário Grimório Macabro, escrito pelo bruxo da Antioquia, São Cipriano. Dr. Sérgio não tinha gostado daquela história de trazer um padre para sua filha, mas no fundo desejava acreditar que o padre pudesse resolver aquele problema. Ele se arrepiava só de imaginar Linda passando por aqueles tratamentos que conduzia seus pacientes no sanatório. Dr. Sérgio, temos um paciente dando problemas. Mesmo amarrado, ele já feriu 2 enfermeiros. Já aplicamos 7 vezes o tratamento de choque, mas não parece surtir efeito nenhum nele, disse o enfermeiro. Achando aquilo estranho, Dr. Sérgio foi até o quarto onde estava aquele paciente. Seguia imaginando que aquilo era uma coisa impossível. Como alguém podia resistir a 7 vezes o tratamento de choque? Chegando perto, sentiu um cheiro de carne queimada. E quando entrou, viu um homem esfumaçando e ainda assim se contorcendo, todo amarrado. Tentava se soltar daquelas cordas. Mesmo assim, o doutor reconheceu. Era Lucas, um paciente que sempre fora calmo. Ao ver o doutor chegar, Lucas parou de se mexer. Quantas vezes ele foi eletrocutado? 7 vezes, Dr. Sérgio, respondeu um homem. Ele viu que Lucas já estava em alguns pontos de seu corpo com a carne viva, todo ferido. Tá com medo, doutor? Perguntou Lucas e soltou uma gargalhada que ele já tinha ouvido nas últimas madrugadas. Aplique mais uma vez, gritou o Dr. Sérgio. Os enfermeiros ligaram a máquina e logo Lucas era eletrocutado para aquele tratamento que muitos pacientes recebiam todos os dias ali. Porém, mesmo assim, ele continuava a sorrir. Aterrorizado, o doutor disse: "Não parem!" Enquanto olhava, assustado para aquele homem que, mesmo sendo eletrocutado, ainda sorria. E só deixou de sorrir quando morreu. Quando a madrugada chegou, Padre Damião foi levado pelo mesmo condutor da noite anterior até a fazenda Sucupira. Tinha descoberto o que estava causando aquilo na menina. Naquela manhã, quando folheava o livro de São Cipriano, ele tinha encontrado um marcador entre as páginas. Aquele marcador era novo, era o que diferenciava das páginas velhas e amareladas daquele velho livro. Ele indicava onde a menina havia parado de ler. E era justamente entre 2 páginas, onde se lia Invocação a Pazuzu. Linda tinha feito uma invocação a um antigo demônio. Mas o livro também indicava um modo de exorcizar aquele demônio do corpo da menina. Era uma reza que devia ser dita 7 minutos antes das 3 horas, com o livro de São Cipriano em mãos. Padre Damião, sem saber o que fazer, não tinha outra opção. Desde quando havia saído da casa do Dr. Sérgio, ele já tinha decidido que faria aquele ritual. Logo, a carroça chegou até a casa do Dr. Sérgio. Ele e a mulher estavam apreensivos ao ver o padre entrar no quarto. Linda dormia tranquilamente, mesmo acorrentada. "Vai dar certo, Padre Damião?" perguntou Cristina, entregando o livro de São Cipriano nas mãos do religioso. "Eu acredito que sim, minha filha", disse ele. E assim que o relógio deu 7 para as 3 da manhã, Padre Damião começou a proferir aquela reza. E enquanto as palavras eram ditas, a menina começou a flutuar na cama e soltar aquela terrível gargalhada. Quanto mais alto ela ria, mais alto o padre falava aquela reza. Ele estava assustado
E quando deu 3 em ponto, Linda começou a dizer palavrões e coisas terríveis. Mesmo aterrorizado, Padre Damião seguia com sua reza e já estava a ponto de terminar. Quando disse as últimas palavras, a menina soltou um grito terrível e todos viram quando algo como uma fumaça saiu de seu corpo. Logo, ela caiu desmaiada na cama. Mas a fumaça parou diante do religioso e entrou pelas suas narinas. Padre Damião, naquele momento, sentiu algo entrando em seu corpo. Soltou o livro de São Cipriano no chão. E então, sentiu como se algo tentasse dominar seus movimentos. Não era outra coisa. Ele havia sido possuído. Ele entrou em mim, gritou o padre, olhando para a janela. E repentinamente saiu correndo e se atirou sobre ela. O médico e a mulher só ouviram o impacto de algo contra o chão lá fora. O demônio que estava em Linda tinha passado para o religioso, e para que ele não mais agisse, Padre Damião decidiu se matar. Cristina correu até a filha e viu que suas feições estavam normais. "O que foi, mamãe?" perguntou a menina. "O Padre João conseguiu curar você, minha filha. Você está livre", disse Cristina, vendo a filha sorrir. Linda então viu aquele disparo e, em seguida, o corpo de sua mãe caiu no chão. Ao olhar para o fundo do quarto, viu seu pai com a arma na mão. Ela nem imaginava que o demônio Pazuzu, não tendo morado após a morte do padre, tinha possuído seu pai. Nessa hora, o Dr. Sérgio então começou a soltar aquela mesma gargalhada diabólica. A menina percebeu que o olhar do pai não era o mesmo. Ele então engatilhou a arma. A moça apenas arregalou os olhos como se pedisse que não. Pela manhã, a polícia chegou ao local e viu o Dr. Sérgio gargalhando diante do cadáver da mulher e da filha. Ele nem sequer reagiu quando a polícia o prendeu. Continuava a sorrir. Depois de ouvir os trabalhadores da fazenda Sucupira, a polícia chegou à conclusão de que o médico era o autor não só da morte da mulher e da filha, como também a do padre. Porém, ele não chegou a ser preso. Foi considerado louco pelos seus colegas do sanatório e acabou sendo internado lá, no mesmo local onde havia trabalhado por longos anos. Agora recebia os mesmos tratamentos que indicava a seus pacientes.